Olá, minha gente, tudo bem? Estamos chegando para mais uma edição do SPI aqui agora. O nosso convidado desta vez é o professor universitário e cientista político, Marco Aurélio. Meu caro, seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá? Olá, Welter. Olá, os amigos do SPI aqui. É muito bom, muito bacana estar conversando com vocês, né, hoje, e principalmente sobre esses temas que vocês vão me perguntar aí. Muito bem. As medidas restritivas impostas pelo governo do estado ao município de Caruaru, meu caro Marco Aurélio. Quero começar lhe perguntando, essa medida, diante dos resultados que nós tivemos, encerrando hoje, né? Tivemos uma semana inteira aí, as medidas mais duras, foram eficazes? Dá para a gente fazer uma análise realmente dessas medidas que foram aplicadas a Caruaru, meu caro professor, como realmente medidas literalmente políticas? A gente está num ano eleitoral, um ano delicado, né? A gente observa, faz uma análise de alguns dados desse período, que não houve tanta eficácia em algumas coisas. Enfim, queria começar fazendo esse pontapé aqui no nosso bate-papo. Olha, muito boa. A pergunta é muito interessante, Welter, por um motivo. A gente vê que o discurso do governo do estado foi mudando ao longo do tempo. Observe que o discurso era de combate ao vírus e passou a ser um discurso de convivência com o vírus. Nesse sentido, as etapas começou a ter um plano, né, um plano com etapas e tal, só que se descobriu uma segunda coisa, se descobriu que o estado não é homogêneo. E não sendo homogêneo, as regiões podem variar na sua relação com o vírus e com as circunstâncias da doença. Tá, Isso. até aí tudo bem. O caso é que, quando chegou agora em Caruaru e Bezerros, nós vimos que essas medidas restritivas elas ocorreram por 10 dias, mas os sinais delas não foram de muita eficácia, não. Foram muito mais de manutenção. Porque, veja, a população daqui de Caruaru e de Bezerros, para ter atingido os índices que eu acredito que chegou no máximo a 50%, esses índices já eram atingidos antes, quando a população acreditava mais nas medidas do governo. Então, o governo teve que ser mais rígido na sua estratégia logística para atingir os mesmos resultados. Sinal de que há digamos assim, um desgarramento, um afastamento entre a percepção popular da situação e do governo com as medidas que o governo vem tomando. É como se a população tivesse chateada, tivesse, me permita a expressão, descrente. Eu ia usar uma expressão até mais feia, mas não vou preferir, não. Vou usar, saco cheio. Entendi. Eu acho que o povo está um pouco nesse nível, e isso mostrou que o governo teve que aumentar o índice de rigidez. Aí conseguiu os mesmos resultados. Agora, sinal de que está tendo falha na comunicação, falha no convencimento e falha no apoio, né? O governo não está conseguindo isso com a população de Caruaru, está claro pelo índice de isolamento, que não é alto mesmo com a rigidez. Uhum. Felizmente. Exatamente, Marco. A gente tem exatamente essa mesma compreensão. Por exemplo, quando a gente lembra que Santa Cruz do Capibaribe, né, ficou ali num ranking de 100 mil habitantes, em quarto lugar, né, apareceu no ranking ali, e Santa Cruz não entrou nessas medidas restritivas, né? E é por isso que a gente tem esse olhar. Quando a gente entende que a semana inteira se passou, né, uma série de servidores foram enviados para Caruaru, Polícia Militar, Bombeiro Militar, Detran, Procon. Mas aí a gente entende que, na prática, as pessoas estão com essa percepção, como você disse, a necessidade de trabalhar. Não houve registro, né, de mais casos ou mais mortos ou menos mortos. Ou seja, tem acontecido, de fato, isso é uma medida literalmente política que não teve um resultado esperado, Marco. Olha, realmente, o que você vê claramente? Como o governo precisou aumentar a rigidez das medidas e aí trouxe todo um aparato técnico, mostrou que existia. Observe que faz muito tempo que o governador não vem em Caruaru, em Bezerros, que os secretários da gestão pouco aparecem por aqui, exceto talvez o secretário do Trabalho, porque ele é caruaruense, é o Alberes. Esse aí deve vir em Caruaru sempre, mas o resto não vem. E agora o governo mostrou uma força. Não, eu estou presente, eu estou lá. Aumentou os casos aqui, aumentou, mas é muito também por quê? Porque o governo cuidou bem, ou cuidou mais da região metropolitana do Recife, então deixando um pouco de lado que o vírus pegou o interior, né? O vírus pegou carona na BR-232. Welter, o vírus entrou em Pernambuco pelo aeroporto, assim como no país inteiro, né? Pelo Recife, pelo aeroporto. Mas ele agora pegou caminhão, pegou carro, ele pegou a BR, ele saiu, ele mudou de modal, digamos assim. E ele entrou pela BR-232 e chegou em cidades importantes, Palmares, Caruaru, agora Caruaru, Gravatá, Bezerros. Veja que há uma sequência e assim ele vai seguir.
É por isso que o governo tem que agir mesmo, precisa das medidas. Só que o problema é que a população dessa região nossa aqui e de várias outras regiões do interior, elas não estão, elas não estão mais apoiando como apoiaram as medidas no começo. Muito por quê? Porque não estão vendo resultado, não sentem isso nas ruas e pela própria necessidade da economia da região, que é uma economia muito informal, Welter. Então, nós temos muita gente empregada sem, digamos assim, sem cobertura da CLT, sem cobertura da formalidade, e isso obriga as pessoas a irem para a rua, porque nessa circunstância, entrar comida e o vírus, as pessoas se arriscam mais, infelizmente. Isso. E as pessoas também, Marco, têm percebido o seguinte: como a informação passou a circular de maneira muito global, por exemplo, as maneiras que a gente pode se proteger. Então, desde o uso da máscara, desde a utilização do álcool em gel permanentemente, está ali, apertou na mão, passa o álcool, usa o álcool, né? Retirou a máscara, uma coisa. Então, assim, e por essa razão também, né, as pessoas entendem que se protegendo dessa maneira, da forma que a Organização Mundial de Saúde, os governos, por meio dos protocolos, têm colocado, há essa percepção também dessas pessoas, uma vez que elas estão seguindo a risca, porque, por exemplo, a gente vai à rua hoje, eu confesso para você que é raro ver alguém sem máscara, tá? É raro. Se você chega no estabelecimento, coisa, tem lá o álcool em gel, você utiliza, e todo mundo mascarado, né? Olha, isso é o novo. Como as pessoas estão chamando, Welter? É o novo normal, não é isso? A incorporação de novos hábitos a partir da circunstância da pandemia, enquanto não há vacina, e essa incorporação de novos hábitos inclui o uso de EPIs, máscaras, álcool em gel, talvez luvas, e, obviamente, a depender da situação. Por exemplo, e um certo distanciamento social quando possível. Consultórios médicos vão precisar ser assim, salões de beleza, quando reabrirem aqui na nossa região, em qualquer lugar, vai ser assim, restaurantes vão ser assim, e assim vamos ter que nos habituar. Consequentemente, essas informações estão sendo veiculadas e passadas e, de certo modo, mastigadas dias após dia, noite após noite, noticiário a noticiário, e as pessoas vão incorporando. E aí isso é um ponto bom, né, desse processo social. É um novo processo social, precisamos nos adaptarmos a ele, e esse processo não vai nos matar, vai nos ajudar. Né? Isso faz parte do plano, inclusive, do governo estadual, municipais, de convivência com o vírus, porque, Welter, sem vacina e sem a imunidade geral da população, nós vamos precisar aprender a conviver com o vírus, obviamente, tendo que tomar os cuidados que esse vírus requer. Mas nunca achar que nós vamos simplesmente combater e eliminá-lo do ambiente do dia para a noite. Isso não ocorrerá, infelizmente. Então, precisamos, até chegar a vacina, e tem vacinas sendo testadas no mundo inteiro, inclusive no Brasil, até chegar a vacina, Welter, é o novo normal que se estabelece. Álcool em gel na mão, máscara no rosto, tá? E, consequentemente, os cuidados no meio da rua. Por exemplo, eu estou nesse momento sem máscara, porque eu estou em casa. Porém, mas se a gente tivesse com essa entrevista em outro ambiente, eu estaria usando máscara, porque assim que terminasse a entrevista, eu ia estar convivendo com pessoas, não posso pô-las em risco e não posso me pôr em risco. É um pouco isso. Muito bem. Agora, deixa eu lhe perguntar, como é que você analisa os efeitos dessa medida do governo do estado para o governo municipal? Vamos tratar de Caruaru, tá? Estamos falando da maior cidade do interior do estado, a mais populosa, mais importante do interior, etc. e tal, Marco. Do início do anúncio, como é que você avaliou, como é que foi a recepção do anúncio aqui para o município, os efeitos, politicamente falando, para o governo Raquel Lira, e agora, depois do fim dessas medidas mais restritivas? Boa pergunta, porque aqui nós temos que pensar o seguinte: você pode observar que há uma certa descoordenação nas três esferas de governo, do federal para o estadual, do estadual para os municipais. Isso fica muito claro quando você vê que o governo Bolsonaro, em relação ao governo Paulo Câmara, não são adversários, o governo Paulo Câmara, em relação ao governo Raquel Lira de Caruaru, também são adversários. Isso cria um problema grande, até por quê? Porque quando os governo, quem faz oposição é legislativo, a oposição está na democracia, está lá no legislativo, tem que reclamar, tem que falar, tem que criticar, tudo bem. Mas governos é complicado, por quê? Porque as ações conjuntas que dependem, para uma pandemia que atingiu o mundo todo, precisamos de ações conjuntas em várias medidas. E essas ações não existem hoje. Ficou claro que o diálogo entre a prefeita e o governador não existe.
ou não, ele é no máximo protocolar, e é muito interessante, porque a prefeita tem razão quando reclama da ausência de diálogo do governo do Estado, mas ela também, em relação à oposição local dela, daqui da cidade, também faz o mesmo. Então, se você olhar direitinho, é cada um apontando no outro aquilo que também age, com qual age. Infelizmente, então, de qualquer modo, o governo do Estado veio, fechou o protocolo, não parece ter comunicado bem à prefeitura, porque se você tem um aparato com o Detran, Polícia Militar, que é bacana, é importante, Vigilância Sanitária, o que for, o PROCON para vir para cá, mas aqui tem um aparato local, Destra, Guarda Municipal, Isso. Vigilância Local, Defesa Civil, que tem uma coisa chamada expertise, que é o seguinte, os profissionais de Caruaru conhecem melhor Caruaru ou os profissionais que vêm de qualquer outro lugar do estado para cá? Então, verdade, quem vai saber melhor onde atuar, qual é o bairro que tem mais circulação, onde necessariamente você pode ter um pessoal com mais dificuldade, ou quando você tem agrupamento de idosos, quem sabe onde ficam os ambientes de Caruaru são os profissionais de Caruaru que poderiam dar expertise aos profissionais do Recife, ou seja, trabalhar em conjunto. Então, quando lá em cima, na ponta, lá em cima, entre os generais, digamos assim, os mandatários, eles não combinam, aqui na ponta também não vão combinar. Se lá em cima a prefeita e o governador não conseguem dialogar, aí você acha que o policial e o guarda municipal vão fazê-lo? Acha não que a defesa civil... Né? Não vão. A defesa civil local, a defesa civil que vem do Recife, o cara do PROCON do Recife e o PROCON de Caruaru, ou seja, é preciso dar o exemplo. E isso foi feio. Quer dizer, eu acho que isso vai acabar sendo ruim politicamente para ambas as situações, tanto para a prefeita em algum nível, como para o governador em algum nível também. Mas isso mostra como a política está... Política não, mas essa política ruim, que todo mundo diz que não existe, que está fazendo nova política, como no final das contas ela é prevalente, sabe, Welter? É triste, é ruim, porque nós estamos diante de uma pandemia e estamos averiguando isso. Mas se eles deixassem um pouco isso de lado, seria mais benéfico para nós, cidadãos, e que, sem dúvida, até para eles também, viu, Welter? Porque ficariam melhor e teriam mais eficácia nas suas ações. E acaba respingando na população, não é, Marco? Acaba sobrando, não é verdade? No geral, acaba a gente pagando a conta. Você falou a palavra correta. Sobrando e pagando a conta. Quer dizer, final das contas, o cidadão, você, eu, quem nos escuta, quem nos assiste, é quem paga o pato. Sendo eleitor de Raquel, sendo eleitor de Paulo Câmara, não sendo, votando nulo, não votando, não importa. Nós é que estamos aqui, no final das contas, precisamos de serviços públicos e do alerta dos governos. Olha, numa situação como essa, de crise, de insegurança, de medo e de medo de sobrevivência, o alerta do governo é fundamental. E seja ele qualquer esfera, o governo líder, tanto que ele é o nosso líder, o governador, o prefeito e o presidente são os líderes eleitos. Portanto, é líder de quem votou e de quem não votou. Então é interessante que eles tenham liderança. E a liderança parte pela ideia de que tudo bem, eu vou mandar, vou cobrar, mas também vou dialogar. E isso é o que me parece faltar. E isso acena também com uma situação muito ruim. Como é que no ano eleitoral a gente está falando em nova política e ao mesmo tempo está produzindo uma velha política? Fica aqui a crítica. Mas, de um modo geral, veja como o medo da eleição ele é fundamental, né? A eleição está vindo aí e cada um quer sair melhor do que o outro, ou quando houver erro, quer apontar só para o outro lado. A descoordenação, repito, ela é um grande problema. Ninguém tem a fórmula para vencer o coronavírus, muito menos sozinho, mas a fórmula para perder do coronavírus é mais ou menos o que estão fazendo agora. A falta de sintonia, né? Não é, Marcos? Isso. E o que eu cobro é a falta de sintonia, que veja, essa ação que o PROCON veio para cá, que a Polícia Militar aumentou seus efetivos em Caruaru, que bacana, isso é bom, isso é importante, mas você precisa ter a expertise local, precisa entrar em consonância, em sintonia. Welter, não dá para alguém visitar a tua casa e achar que vai saber melhor do que você onde que estão as coisas. Ao mesmo tempo, também o daqui não deve cruzar os braços e dizer, não, ele invadiu, vou deixar ele se virar. Não, porque o usuário, eu, você, a população inteira, é quem sofre, quem sofremos. Então, os governos deviam pensar um pouco mais no resultado e não só na política do processo. Quer dizer, o resultado final qual é? Né? Então, veja, toda essa pompa e circunstância acabou resultando de a gente ter índices que são equivalentes aos mesmos índices que a gente tinha no começo da pandemia, quando não precisava de rigidez. Por quê?
porque o povo está vendo a descoordenação. O povo está vendo essa crise que, além da crise do corona, Welter, é uma crise entre os poderes, não, entre as esferas. E essa crise da política, essa crise partidária, ela é danosa e o povo acaba perdendo a fé na própria política. Me parece que tem um componente assim. Pois é, em quem acreditar, como acreditar, quando acreditar, em que circunstância, né, Marco? Isso. E essas perguntas, que são perguntas tão simples, né? Mas são tão fundas, tão profundas, né? Em que, quando, como e por quê? Isso. Quer dizer, por que acreditar, como acreditar, em que acreditar ou em quem, né? E no quê? Quer dizer, é ruim. Aí quem tem um lado, quem é muito favorável à prefeita, vai tomar seu partido, quem é muito favorável ao governador, e o restante, que está querendo eficácia, está querendo ver se as ações saem e resolver os problemas, porque além da pandemia, que não é pouco, os outros problemas continuam, alguns agravados pela pandemia, mas veja, buraco não falta na rua, segurança pública não necessariamente não vai ser um passo de mágica, não vai melhorar, outras doenças estão ocorrendo, a necessidade da educação agora maior, porque as crianças da escola pública estão desamparadas em vários graus. Então, Helter, é preciso mais coordenação, porque agora que a gente tem que ver se os governos são bons, porque eles estão enfrentando um desafio enorme, nós também, mas eles precisam mostrar o mais eficazes possível. Infelizmente, não estou vendo isso. Gostaria de estar falando que são muito eficazes. Não me parecem, mas ainda tem tempo. Espero que eles se corrijam. Gerenciar melhor, né, Marcos? Gerenciar melhor toda essa questão, né? Deixa eu te perguntar para a gente, até já ir finalizando aqui, quando a gente fala em gerenciamento, quando você fala em coordenação, né, como você disse agora há pouco, coordenar melhor, quando você fala quando você diz assim, as eleições já estão aí, já há uma definição de data, né, 15 de novembro, né, segundo turno 29 de novembro, está pertinho, é amanhã, né, amanhã. Você acredita que as medidas também, sobretudo a partir de agora, deste momento, uma vez que nós já temos datas definidas e etc. e tal, as medidas de soluções, de gerenciamento, de coordenação, isso que você falou, tenham muito cunho político também, no sentido de ter essa perspectiva de reeleição e de eleição e etc. e tal. Entendeu? Entendi, sim. A pergunta é ótima, mas assim, o Elton tem, e assim, vou te contar, é normal. Porque é inafastável da política o calendário. O calendário eleitoral, ele está aí, calendário eleitoral partidário e tal, e não vai mudar. Quer dizer, ele não vai sair de cena. E isso talvez não seja o mais importante. É óbvio que cada governo quer parecer bem, quer fazer as suas ações e se tornar, e consequentemente ter mais chances, porque o povo vai ter uma aprovação maior sobre ele. No mercado das ideias, no mercado da política, cada voto precisa ser conquistado e essa conquista vai se dar por meio de algumas questões. Me parece que a melhor forma de conquistar esse voto será por o quê? Pela eficácia das ações. Nesse caso, até uma colaboração entre governo do Estado e governo municipal não é ruim. Não é ruim por quê? Porque, veja, a conta da epidemia, politicamente, ela vai chegar. Essa conta, o povo vai olhar para a situação de epidemia, vai olhar para o número de mortes, vai olhar para algumas situações que a epidemia trouxe, problemas na educação, problemas no restante da saúde, problemas no desemprego, e vai culpar alguém. E aí é que está. Quem está sob o poder, quem está sentado nas cadeiras de governo, a prefeita, no nosso caso, Caruaru, o governador ou Jair Bolsonaro em Brasília, eles é quem são os alvos prediletos. Quem está no poder é um alvo, tem mais vidro para ser atirado, né? Geralmente a oposição é pedra e a situação é vidraça. E isso, a vidraça do governo municipal, a vidraça do governo estadual e a do governo federal estão muito grandes, porque a epidemia é muito grande. Nesse caso, se eles se organizam, se coordenam para terem resultados eficazes, por que parece, pode ajudar todos eles, todos os 3 níveis de governo, e aqui falando de Paulo e de Raquel. Pode ajudá-los, sabe por quê? Porque a conta da epidemia vai chegar politicamente e alguém vai pagar essa conta, porque o povo lá na hora de votar vai estar sentindo, vai estar rememorando esses dados. A epidemia vai ser muito recente, talvez a gente ainda esteja com resquícios dela. Espero que não, mas vai ter resquício dela, tem mortos ainda, tem gente com desemprego, talvez não tenha conquistado ainda o emprego de volta. Então, Helder, que vai ter um peso político, tem. A pandemia tem peso político. E o que eu digo
Mas se eles não se combinarem administrativamente, pensando que é melhor que o outro fique mal na fita e eu não sei se esse cálculo consegue ser desse jeito. É melhor partilharem um bônus em conjunto pequeno do que um grande ônus em conjunto. Porque, veja, se começar a população de Caruaru, Bezerros, ou que seja, reclamar muito e sentir que foi muito ruim a pandemia, vai sobrar para a prefeita? Vai. Vai sobrar para o governador? Vai. E vai sobrar até para Jair Bolsonaro. Sabe por quê? Porque quem está sentado na cadeira, quem tem a caneta na mão. Então, nesse sentido... Tem um poder de decisão, né, Marco? Tem um poder ali de resolver, né? É eles que tinham que resolver. Então, nesse sentido, de repente, um acordo administrativo... Eu não estou mandando eles trocarem, fazer uma selfie entre eles e jurarem amor eterno via Instagram ou via Facebook. O que eu estou dizendo é, administrativamente, uma coordenação de esforços para reduzir os resultados ruins ajudará a prefeita, ajudará o governador. Claro que pode ser explorado politicamente, mas aí é a comunicação. Aí vai para a eleição. O candidato de Paulo, os candidatos de Paulo, que consigam explorar melhor que ele deu resultado. A candidata prefeita que consiga fazer o mesmo, mas que pelo menos a conta não vai chegar tão negativamente sobre eles. Mas eu acho que eles estão apostando enfim, aparentemente estão apostando no outro lado. Não, melhor ganhar tudo sozinho. Não sei se vão conseguir, porque nesse jogo perdemos nós. Mas que tem questão política? Tem. Vai ser, é parte do jogo, Welter. Não tem como dissociar. E a gente fica na torcida para que tudo se resolva, né, Marco? Tão logo, né? Olha, Welter, essa é a questão mais importante e mais fundamental. No final das contas, torcemos para que todos nós, porque todos nós estamos envolvidos nisso, todos nós conseguimos fazer 3 coisas. Primeiro, os governos têm que estar envolvidos nesse ideal de coordenação, de eficácia, de liderança. Verdade. Mas já a sociedade civil, as empresas, as entidades, elas precisam também, e me parece que elas começaram a pensar isso melhor, e obviamente a população. Nós também, eu, você, os cidadãos, temos todos também uma parcela de contribuição que precisamos dar. Seja quando a gente usa máscara, seja quando a gente evita um distanciamento, se a gente vai para uma fila de banco que não precisa esperar a destra, sabe? Deixa cada pessoa um metro e meio, se organiza, a auto-organização em algum nível, dá para fazer. Esses cuidados, porque no final das contas, quando a gente adoece, ou mesmo que a gente não adoece, Welter, mas de repente eu levo o vírus para casa, tenho meus pais idosos, você tem uma tia, você tem uma irmã com comorbidade. Nesse sentido, depois que adoece, aí tem um cenário que não importa mais o governo. Imagine, Deus o livre, você vê um parente, o coronavírus ele é muito, muito, muito doloroso, porque você vê a pessoa afogando, faltando ar no seco. Então, isso psicologicamente causa uma dor muito grande. Eu não quero isso para os meus, e também não quero expor, mesmo os desconhecidos, numa fila qualquer, expor desconhecidos, né? Então, essa é a nossa parte. Então, nós precisamos fazer essa parte. Nós, o povo, precisamos fazer isso. Porque não é a briga de governo. Não importa. Deixa a briga de governo, mas façamos a nossa parte no nosso limite. Claro, depois cobremos, fiscalizemos, reclamemos dos governos. Também ajude os governos nesse sentido. Das nossas partes, a gente precisa fazer isso. E isso já é um passo. Eu acho que já seria bom. O resto é observar a aplicação de recursos, fazer a crítica correta das ações e da falta de ação. Mas que nós precisamos também arregaçar um pouquinho nossas mangas, Welter. Por quê? Porque quem está no meio desse processo somos nós. Nós, o povo, nós, os internautas, nós, todo mundo. Bom, e aproveitar aqui esse bate-papo nosso antes de encerrar e mostrar algumas imagens. A gente vai colocar algumas imagens aqui de circulação hoje, ali pelo Parque 18 de Maio, ali também nas proximidades ali da BR-104, ali pertinho do Polo, né, do Polo Caruaru, onde houve o Delivery Sulanca. Então, assim, hoje, com o fim das medidas restritivas, a gente percebe já uma movimentação interessante, a economia aí movimentando, e as imagens aí para você ver aqui nessa nossa edição. Meu caro Marco Aurélio, olha, muitíssimo obrigado, excelente aqui o nosso bate-papo, foi uma honra, uma alegria tê-lo aqui conosco e esperamos em breve tê-lo você aqui novamente com a gente, tá? Eu que agradeço, muito bacana, eu gosto muito do Espia Aqui, canal maravilhoso, que tem uma pauta sempre muito, muito, muito boa, porque está sempre diante da notícia, sempre diante dos acontecimentos. Como eu sou internauta, eu sou espectador, né? Eu gosto de ver, e agora eu vou me ver também um pouquinho desse lado aí da tela. Muito obrigado, Welter, pelo convite, a Aline também, né? E um grande abraço para todos vocês e para quem está nos escutando agora. Muito bom, nós que agradecemos. Um grande abraço.